Olá, bem-vindo aos nossos cultos online, à nossa nova forma de comunicarmos. Não te esqueças de seguir as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. No YouTube, carrega lá no sininho para poderes receber as nossas notificações. Até já! Adoramos o Salvador, santa imagem do amor. Cantamos louvores para sempre e além dos céus. Graças a Deus, muito boa noite para você que está aí do outro lado. Muito bom celebrar o Senhor, celebrar a vida, celebrar o amor de Deus neste tempo maravilhoso. Desde já quero agradecer a todos vocês que estão aí celebrando conosco, que têm tirado esse tempo como precioso, como prioritário para as nossas vidas, em poder engrandecer o nome do Senhor e a ser inspirados pelos irmãos aqui que me antecedeu a trazer para nós essa inspiração a louvar ao Senhor, e que nessa noite possamos realmente entender isso, que o amor de Deus é incondicional, que Ele nos ama de qualquer forma, acima de tudo, também Ele nos ama. E a única coisa que precisamos fazer é aceitar esse amor para as nossas vidas, e que Deus realmente nessa noite possa fazer com que você entenda que você precisa desse amor de Deus e que Ele está disponível para a sua vida, em nome de Jesus. Antes de nós ministrarmos aqui uma mensagem da Palavra de Deus, quero fazer, como nós fazemos de costume, em todas as nossas celebrações aqui online. Nós começamos por orar pelas vidas, pelas casas, pelas famílias, daquelas pessoas também que têm nos ajudado, e não só, abençoando todas as casas onde nós temos chegado, todas as vidas onde nós estamos chegando, e nós queremos fazer também, da mesma forma, nessa noite, de orar pela sua casa, orar pela prosperidade na sua vida, orar pela prosperidade na sua casa, porque nós temos visto aquilo que Deus tem feito na vida de muitas pessoas, e nós cremos que Deus pode, sim, abrir as janelas dos céus e derramar das suas bênçãos na vida do seu povo. E na sua vida, nessa noite, eu quero orar para que Ele possa fazer isso, para que Ele possa abrir portas na sua vida. Talvez você precise de um trabalho, talvez você precise de um emprego, talvez você tenha alguma questão que está, assim, de certa forma, meio amarrada, sem dissolver aí, sem resolver. Então, nessa noite também queremos orar por isso, para que realmente as coisas comecem a acontecer também pelo lado da prosperidade também na sua vida. E antes de orar, quero agradecer de todo o coração, não só os irmãos que fazem parte aqui dessa comunidade, mas a todas as pessoas aqui, irmãos da cidade, que têm, de certa forma, aqui arregaçado as mangas, né, e têm nos ajudado a ajudar. Nós temos conseguido distribuir muitas cestas básicas, conseguimos dar aqui, ajudar muitas pessoas com alimentação, através da ajuda financeira e através da ajuda também de alimentos que vocês têm nos dado. Temos feito com que também a obra de Deus também não pare, né, com as despesas que nós temos, aluguel de prédio, enfim, e todas as outras que não pararam, não cessaram. E eu quero agradecer a todos vocês que têm colaborado conosco, que têm mantido a sua fidelidade para com Deus e também para a casa de Deus. Você deve estar vendo aí os meios de ajuda, que se você quiser e puder ajudar, quiser também manter a sua fidelidade, está tranquilo, está à vontade. Não é obrigado, mas se for tocar do seu coração em fazer isso, nós de antemão agradecemos a você. Deus abençoe a sua vida. Então, quero orar por você, quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa também, nesta noite, abençoar os seus pertences e pedir a Deus para que continue te abençoando em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa noite, Deus, para cada pessoa que está nos ouvindo, está nos vendo, está cultuando junto a Deus, junto ao Senhor, junto a nós nessa noite, nesse tempo maravilhoso que nós estamos tendo na Tua presença. Eu oro, Deus, para que o Senhor
continue com as suas promessas, Senhor. Ó Deus, nas nossas vidas, que o Senhor continue cumprindo essas promessas também em nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue com a janela dos céus aberta, Senhor. Ó Deus, e com suas mãos estendidas a abençoar o seu povo, em nome de Jesus. Pai, talvez a nossa voz esteja chegando a alguém que está necessitado nesta hora. E nós sabemos que o Senhor é aquele que pode, Senhor, enviar, Senhor, o socorro, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar a ajudar as pessoas. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos abençoar também, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, para cada vida, Deus, que tem colocado à disposição para poder ajudar a casa do Senhor, ajudar as pessoas, ajudar os seus vizinhos, ajudar, Senhor, todos aqueles que chegam até nós e que chegam até essas pessoas que estão conosco agora neste momento e que temos tido ajudas e temos ajudado a cada um. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar, Senhor, abençoando o seu povo, em nome de Jesus, que o Senhor derrame, Senhor, uma unção de graça, Senhor, na vida de cada pessoa nessa noite. Em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a ler um texto na palavra de Deus, que está no livro de Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 27 até o versículo 32, que diz assim: E passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesta palavra, trazer para você algo e dizer que a ideia não é entrar no mérito, talvez, o mérito histórico, geográfico, enfim. A ideia não é muito essa, mas a ideia é de trazer uma mensagem que este texto traz para nós. E é interessante que acontece esse mesmo caso de Jesus e publicanos, duas vezes no livro de Lucas. Uma acontece com Levi e a outra acontece com Zaqueu. Quando acontece com Levi, Jesus é convidado por Levi a ir até a sua casa. E quando acontece com Zaqueu, também era um publicano, que se você quiser depois acompanhar com a leitura, está em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 2. No caso de Zaqueu, Jesus se convida para ir à casa de Zaqueu. Mas acontece algo que é curioso e que espero que no decorrer desta mensagem você também compreenda, que acontece algo curioso, tanto quanto a um, tanto quanto a outro, por causa da forma que essas pessoas eram vistas pela sociedade. Mas para isso nós precisamos entender quem eram esses publicanos. Os publicanos eram pessoas que eram coletores de impostos. Eram pessoas nomeadas pelo Império Romano para poder cobrar impostos e, de certa forma, até trabalhar ali na contabilidade do Império, que eram delegados para estar em algumas províncias a cobrar impostos para o Império de Roma. Essas pessoas não eram bem vistas exatamente por ser pessoas que eram, poderíamos dizer, patrícios dos judeus e que estavam cobrando impostos para o Império, que, obviamente, todos esses recursos não iam ser de proveito para eles, mas sim de proveito para o Império, e assim sendo. Então, eles não eram bem vistos, tinha uma certa repulsa do povo em relação a eles. E nesse caso aqui, nesta passagem que nós vemos, não só disso, de ser tratados assim, né, com esse afastamento, mas também tratados como pessoas
que eram pecadoras, sabe? E também nós vemos aqui que nesse texto que nós lemos, né, que aquelas pessoas onde tinha essa reprova por Jesus estar ali juntamente com Levi, eram intitulados os fariseus, que eram grupos de judeus devotos, né, à Torá, que eram exatamente aquelas pessoas que eram opositores a outro grupo, que eu não vou entrar aqui muito em detalhes, que eram dos saduceus, e foram aquelas mesmas pessoas que instituiu no reino judaico as sinagogas, como nós conhecemos. E depois tinha o escriba. Quem era o escriba? O escriba era o escrivão que não era digitava, né, mas escrevia tudo aquilo que era a lei de Moisés e pronto, e outras coisas dali do império que precisava de anotações. Essas pessoas eram aquelas pessoas muito sábias da época que, se você, por exemplo, quisesse uma escritura, você tinha que ir até essas pessoas para elas poderem fazer essa escritura para você. E o que dizer? Né? De uma forma muito simples, essas pessoas, os escribas eram as pessoas que dominavam a escrita nesta época. Estou dizendo tudo isso para que você entenda que este grupo de pessoas, na sociedade daquela época, eram pessoas que estavam em um patamar cultural muito alto. Eram pessoas que tinham a sua importância e que, por ter essa importância, elas estavam um pouco separadas do meio da sociedade, do meio do povo sofrido. E quando Jesus chega, quando Jesus começa o seu ministério, não só a sua mensagem, como aquilo que eles estavam fazendo no meio do povo, ou poderíamos dizer assim, no meio do povão, aquilo que Jesus estava fazendo, parece que dava a ideia que Jesus só veio para as pessoas que, aqui entre aspas, eram pessoas simples. E que Jesus não veio para aquelas pessoas que eram consideradas, no meio da sociedade, pessoas importantes. Mas Jesus dá esse exemplo aqui, e um exemplo tão bonito que essa pessoa que ele convida, ele não convida simplesmente, como ele disse para Zaqueu, que convia que ele isse ter na casa de Zaqueu, mas coisa muito mais importante, ele convida Levi para o seguir. E é isso que eu quero dar mais ênfase nesta noite. Ele convida Levi, e no texto que nós lemos, Levi estava ali na coletoria, não sei te explicar como que era que ele estava, se ele estava em uma escrivania, se ele estava qual era o lugar que ele estava, mas com certeza estava em um lugar onde também estava rodeado por seguranças, porque ele estava ali na coletoria recebendo os impostos das pessoas. E Jesus, ao passar, no começo do seu ministério, Jesus olha para Levi e chama Levi para o seguir. No texto que nós lemos aqui, a palavra diz que ele se levantou e, deixando tudo, seguiu Jesus. E não só seguiu Jesus, como também faz esse convite para que Jesus vá à sua casa. E a palavra de Deus diz que Jesus foi até a sua casa. Sabe, Jesus está à procura de pessoas que estão disponíveis a segui-lo e que, por conta de segui-lo, está disposto a deixar tudo para o seguir. Aí você pergunta, pastor, mas eu vou deixar meu trabalho, eu vou deixar... Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou a dizer que, ao deixar tudo, é você tornar-se como prioritário seguir a Jesus. Aceitar Jesus com todas as suas forças, amá-lo com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. É isso que ele espera de nós. E este Senhor aqui dá esse exemplo de uma pessoa que tem como prioridade Jesus, e não só dá a importância, este convite para seguir Jesus, e não só faz um convite para que Jesus vá à sua casa. A segunda coisa que é importante aqui é que, ao ter Jesus, o convidado, ele convida Jesus a estar na sua casa, e a palavra de Deus fala que ele faz um banquete, e não fica por aí só, ele convida outras pessoas para estar com ele no banquete. E o texto aqui refere-se que ele convidou outros publicanos. Com certeza ele convidou pessoas que estavam no seu óicos de amigos, que fazia parte do seu relacionamento. Com certeza era muito mais fácil ele se relacionar com pessoas que trabalhavam na mesma coisa que ele trabalhava, que eram os publicanos. E a palavra de Deus fala que naquele dia havia muitos publicanos,
junto com ele à mesa. Ou seja, ele convidou pessoas que faziam parte do seu relacionamento. Você que já segue a Jesus, é muito importante que você saiba que as pessoas que fazem parte do seu relacionamento, aquelas que estão próximas a você no dia a dia, essas pessoas são responsabilidade sua para que você possa convidá-las a estar junto com Jesus da forma que você está. E foi isso que ele fez. Ou seja, depois de recebê-lo, ele quis partilhar a felicidade que ele recebeu, ele quis partilhar daquilo que ele recebeu de Jesus com outras pessoas. Então ele convida os seus amigos, sabe? Uma outra coisa que nós vemos aqui interessante e é nisso que eu quero me frisar um pouco mais nessa noite, a oposição que alguém sofre quando ele decide por seguir Jesus. E Jesus traz aqui uma lição muito importante, que ao Levi convidar Jesus para ir à sua casa, ao fazer o banquete, estar lá todos à mesa, aí havia essas pessoas que eram os fariseus, que eram aquelas pessoas que poderíamos dizer aqui eram os religiosos da época, eram aquelas pessoas que tinham muito conhecimento da lei na escrita, mas não tinham conhecimento da lei na prática. E aqui é só abrindo um parênteses, há muitas pessoas que têm esse conhecimento da lei pela teoria, que têm conhecimento da palavra pela teoria, mas não têm muito conhecimento da palavra na prática. E quero falar para você o seguinte, convém mais que tenhamos conhecimento da palavra de Deus na prática, mais do que a teoria. Porque falar é fácil, fazer nem sempre é. Então, essas pessoas que tinham conhecimento disso, com certeza sabiam que os primeiros mandamentos da palavra de Deus, que era o mesmo que estava na Torá, que era o mesmo que Moisés tinha redigido, dizia que nós deveríamos amar a Deus, mas também amar o próximo. E agora, quando vem o próprio Filho de Deus, que é aquele que ama a Deus, e é aquele também que ama as pessoas, que ama os pecadores, começa a fazer um trabalho onde traz amor para quem precisa, ele é criticado. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas, mas muitas mesmo, de que quando eles estão em uma vida menos própria, quando eles estão praticando coisas menos próprias, quando eles estão fazendo tudo aquilo que nós poderíamos classificar aqui como errado, não só em relação àquilo que nós vemos pela palavra de Deus, mas aquilo como em relação à moral, com aquilo que é em relação à ética, que essas pessoas estão fazendo tudo que é de errado. Essas pessoas muitas das vezes não recebem tantas críticas de quando elas recebem, quando elas vêm para o caminho certo, de quando elas começam a seguir Jesus, aí elas começam a sentir e ver na pele oposição na vida delas. Enquanto elas estavam, poderíamos colocar aqui uma classificação, no mundo, sistema, fazendo todas as coisas erradas, elas não eram criticadas. Mas depois elas são criticadas por alguém que diz assim, mas você vai para a igreja? O que você vai fazer na igreja? Olha, sabe como é que é? É mais ou menos desse jeito. E Levi estava sofrendo agora um ataque mais ou menos desse jeito. Os discípulos de Jesus estavam sofrendo esse ataque porque eles murmuravam com os discípulos. Não tiveram a coragem de ir diretamente a Jesus falar, mas falaram com os seus discípulos, dizendo o seguinte, que Jesus agora estava comendo e bebendo com os pecadores. Sabe, aqui há uma coisa muito interessante, porque nesta época, comer e beber, sentar à mesa com uma pessoa, principalmente na sua casa, junto com a sua família, isso tinha um grande significado para os judeus. Isso queria dizer que eu tenho uma comunhão com essa pessoa, por isso que eu estou dentro da casa dela na intimidade. Ou seja, eu fui chamado à intimidade da família, eu fui chamado à intimidade da casa. Então, automaticamente, eu tenho comunhão com ela. Então, essas pessoas aqui estavam fazendo uma discriminação a Jesus, porque Jesus agora estava tendo comunhão com uma pessoa que era classificada pecadores para aquelas pessoas. Quantas e quantas vezes, talvez, pelo senso de justiça, nós separamos as pessoas em dizer que aquelas são boas, aquelas são ruins, aquelas são assim, aquelas são de outra forma. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito interessante. Todas as pessoas
têm a mesma oportunidade diante de Deus e diante de Jesus. Todas as pessoas têm a oportunidade de receber perdão dos seus pecados diante de Jesus. E nesse sentido, Jesus não faz exceção de ninguém. Jesus tem poder para perdoar o pecado de todas as pessoas. Ele tem o poder para perdoar os meus pecados, tem poder para perdoar os seus pecados, e nesse quesito ele não faz acepção de pessoas, porque ele mesmo disse: todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas muitas das vezes a justiça humana, ela chega até nesse ponto. Ela só consegue chegar aqui porque ela não consegue ver aquilo que Deus vê. Enquanto nós conseguimos ver a pessoa pela sua frente, essa estética, conseguimos ver essa aparência, Deus vai muito mais além, porque Deus vê e sonda os corações. E se há no seu coração um sentimento de arrependimento, se há no seu coração um sentimento de querer Deus, é isso que Ele está a ver agora nesse momento. Ele não está a ver tudo aquilo de errado que você fez ou faz, mas Ele está a ver esse desejo seu de se arrepender dos seus pecados e converter ao caminho bom. É isso que Ele precisa que você faça, converter ao Senhor e arrepender dos seus pecados. E aqui ele tinha visto no coração deste homem, um homem que, por sinal de recepção a Jesus, largou tudo e foi seguir. Eu não sei qual foi a forma que ele largou, se largou lá a mesa da coletoria, se largou lá o dinheiro, se largou alguém responsável. A Bíblia não nos dá detalhes sobre isso. A Bíblia só fala o seguinte, que ele deixou tudo aquilo que ele fazia e for agora a seguir Jesus. Como eu disse, seguir Jesus, muitas das vezes, nós sofremos oposição. Espero que não seja esse o seu caso, que está servindo Jesus, mas muitas das vezes seguir Jesus é isso mesmo. Quantas e quantas pessoas que por decidir a seguir o caminho bom, muitas das vezes, né, são recriminados pelos amigos, são recriminados pela família, mas eu quero te dizer uma coisa, se esse é seu caso, fique tranquilo, porque Jesus não esqueceu de ti, e Ele continua contigo. Sabe? Uma outra coisa que eu quero frisar aqui é a resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus para Levi, e a resposta de Jesus para os fariseus e escribas, e a resposta que Jesus também deu no dia para Zaqueu, que depois nós vamos ver, elas têm assim uma aparência muito interessante. Porque Jesus, quando viu que eles estavam murmurando, dizendo que ele comia e bebia com os pecadores, ele solta esta resposta desse jeito: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Sabe, talvez eu esteja falando para alguém nesta noite, que já fez muitas e muitas coisas erradas. Que às vezes você mesmo tem vergonha das coisas erradas que você fez. Que talvez até que pelas coisas erradas que você fez, você também é classificado por algum motivo e rotulado por alguma coisa errada que você fez. No caso aqui de Levi, é porque a sociedade não via ele com bons olhos, por ele ser uma pessoa que era um cobrador de impostos, dos seus patrícios. Então Jesus diz o seguinte assim: olha, eu vim exatamente para chamar pecadores ao arrependimento. E diz, os sãos não precisam de remédio. Então, se você acha que é uma pessoa justa, se você acha que não tem pecado, se você se acha que é uma pessoa perfeita, a minha mensagem não é para ti. Mas se você acha que é uma pessoa que comete erros, se você acha que é uma pessoa que já fez coisas erradas, e você é uma pessoa que quer se redimir disso, eu quero te convidar nessa noite a deixar Jesus entrar no seu coração, de certa forma, pela fé, porque Ele tem perdão para você. Como Ele disse aqui, aqueles que são justos não estão precisando de certo tipo de justiça, mas aqueles que são pecadores precisam, sim, da justiça de Deus, que é o perdão baseado na graça, infinita graça de Deus. E como eu disse para vocês, acontece algo de mais ou menos igual quando Zaqueu, né, recebe de Jesus aquela palavra: olha, Zaqueu, desce da árvore, porque como o texto diz, em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 2, vou parafrasear a história aqui, a palavra de Deus fala que Jesus ia passando próximo a Jericó, se eu não estiver enganado, e o que acontece? Zaqueu era um publicano, da mesma forma de Levi,
que queria conhecer Jesus, mas ele era de baixa estatura, ele era pequeno. E como a multidão que o seguia era muito grande, ele subiu em uma árvore para poder daquela árvore ter uma visão melhor para ver Jesus. E ao estar ali, a palavra de Deus diz que Jesus, quando chegou embaixo daquela árvore, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir para a sua casa. E a palavra de Deus fala que Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. E ao receber Jesus com alegria, Jesus foi para a casa dele. E foi da mesma forma, a Bíblia diz que quando Jesus estava lá, as pessoas que estavam fora recriminavam porque Jesus também estava na casa de pecadores. E Jesus dá uma resposta muito interessante, porque Jesus fala o seguinte: olha, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquelas pessoas que estão na perdição, o que se havia perdido. Sabe, então eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus quer entrar na sua casa. Quando eu falo entrar na sua casa, não é simplesmente nessa morada sua aí, que tem aí não sei quantas assoalhadas. Não. Jesus quer fazer a morada em outra casa, que é o seu coração. Ele quer morar na sua vida. Ele quer, de certa forma, estar aí para ajustar algumas coisas que não estão bem na sua vida. Ele quer te ajudar nisso. Ao aceitar isso, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Com certeza o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e vai te ajudar a transformar algumas coisas que não estão bem na sua vida. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Sabe? Quando Jesus esteve aqui, ministrando a sua palavra e trazendo para cá o reino dos céus, a ideia era exatamente essa, que o reino de Deus, as pessoas pudessem alcançar o reino de Deus. Não ficarem simplesmente no pensamento de um reino da terra, onde havia um império que o subjugava. Mas Jesus veio trazer algo diferente. Algo que trazia um amor de perdão para o coração daquelas pessoas, que mesmo estando debaixo de um poderio de um império, mas elas tinham paz no coração. Sabe, se você me perguntar se todas as coisas na sua vida vai ser transformada de forma que você hoje talvez seja uma pessoa que não tem muitos recursos, vai ter muitos recursos. Talvez que você tem pouca saúde, vai ter muita saúde. Olha, isso tudo é uma incógnita. Não posso te responder essa pergunta. Mas se você me perguntar se ao ter Jesus você vai ter paz no seu coração, aí eu posso afirmar, você terá paz no seu coração. Você terá força para poder lutar o dia a dia. Você terá forças para ter visão no futuro. Você terá força, sim, para batalhar por objetivos e por sonhos que você tem na sua vida. Isso eu te garanto que tem. Sabe por quê? Porque há uma paz que excede aquilo que nós pensamos, quando nós sentimos que somos perdoados de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Sabe, não são só os dois casos que Jesus teve de estar com as pessoas e que fora criticado por estar com as pessoas. Há outros casos que a gente podia enumerar aqui. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que todas as pessoas que vieram até Jesus, elas tiveram a melhor solução que elas poderiam ter para a vida delas. Houve perdão de pecados, houve libertação, houve cura, houve libertação e perdão. Nós temos muitas coisas para enumerar para você. Então, independente do estado de vida de hoje, o momento que você está vivendo hoje, Jesus tem a solução para a sua vida. Sabe? Você pode pensar assim, pastor, mas há tantos caminhos, há tanta coisa, há tantas formas de falar de Deus, há tantas coisas. Deixa eu te falar aqui uma coisa, não é isso que está em questão agora. Aquilo que está em questão é que eu estou trazendo uma mensagem para você. E se você hoje arrepender dos seus pecados, se você hoje crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que está à direita de Deus, intercedendo por nós, se você crer nisso, se você aceita isso no seu coração, eu te garanto que a sua vida será transformada. A sua vida será transformada a partir de hoje, e jamais você será a mesma pessoa. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu sou testemunha de tantas pessoas que eu já vi ter a vida transformadas assim.
Ainda falando em casa, há um texto na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E só que parafraseando, se você for lá ler, você vai encontrar que esse texto faz parte de uma mensagem que foi passada a João, e que é uma mensagem apocalíptica, uma mensagem futurista, mas que há um texto lá onde que Deus dá a ele uma sabedoria a ele escrever para 7 igrejas que estavam espalhadas pela Ásia. E uma dessas igrejas que recebe essa palavra é uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Mas eu quero me ater aqui apenas no versículo 20, porque quando Deus fala através de João naquela igreja, ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe, é lógico que esse texto tem uma interpretação que não é o que eu quero entrar no mérito agora, mas eu queria passar uma mensagem para você através desse texto. Porque quando esse texto fala para essa igreja, era como se estivesse falando para as pessoas que andam um pouco bem indecisas. E a conotação do texto era para as pessoas que nem era quente e nem era fria, mas eram as pessoas que eram mornas, ou seja, as pessoas que eram meio a meio, não sabia para que lado estava pendendo, se era para a direita ou se era para a esquerda, se era quente ou se era frio, sabe? E a palavra final aqui para essas pessoas era que Jesus estava à porta e batia, e se essas pessoas abrissem a porta, ele entrava em sua casa, ceava com eles e eles com Jesus. E, de certo modo, eu quero te dizer nesta noite que todas as evidências daquilo que você já ouviu de Deus, todas as evidências daquilo que você já ouviu de Jesus, é exatamente Jesus batendo à sua porta. Talvez até por esta pregação nesta noite, pelo entender que o Espírito Santo está dando para você, é Jesus batendo na porta do seu coração. E eu gostaria que você abrisse a porta do seu coração nessa noite, para que ele possa entrar, que seria abrir a porta da casa da sua vida, para que ele possa governar a sua vida, para que ele possa dar uma direção à sua vida. Talvez a sua vida está de uma forma que não tem direção nenhuma, você está como um barco que está em alto mar, à deriva. Mas esta noite, Jesus está aí bater a porta do seu coração. E eu quero orar por você hoje, para que a sua vida tenha um norte, para que a sua vida tenha um rumo certo, para que ele possa direcionar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Como eu já disse aqui, em decorrer a mensagem, você pode estar dizendo para mim, pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada, será que Deus vai me perdoar? Sim, todo aquele que nele crê, não perece, mas tem direito à vida eterna. Jesus veio para isso. Eu poderia enumerar muitas pessoas aqui, mas eu quero enumerar pelo menos 2. Há um caso, como nós sabemos, que as pessoas que fossem na lei de Moisés, se elas fossem flagradas no ato pecaminoso de adultério, essas pessoas deveriam ser apedrejadas. E houve uma pessoa que foi flagrada assim, e as pessoas já trouxeram ela até Jesus com as pedras na mão. E chegando perante Jesus, eles perguntam a Jesus, mestre, olha, na lei de Moisés, diz que alguém que fora flagrado igual essa mulher foi, essa pessoa tem que ser apedrejada. Jesus olhando para aquelas pessoas e diz o seguinte, olha, se alguém de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus fala que eles todos foram embora, ao ponto de Jesus perguntar para a mulher, onde estão os seus acusadores? Ela disse que todos tinham ido embora. Jesus disse então para ela, então eu também não vou te condenar. Só que Jesus tem uma mensagem depois. Não há condenação. Sim, não há condenação. Mas Jesus diz para ela, vá e não peques mais. Esta é a mensagem de Jesus. Não importa aquilo que você fez até hoje, mas se você se arrepende, quer Jesus entrar no seu coração, você está livre de tudo aquilo que você fez de errado, em relação a Deus, mas também Ele exige de você, que você vai e não faça mais coisas erradas. E outra passagem nós podemos ver, que é as 2 que eu vou nomear nessa noite, a palavra de Deus fala que no dia em que Jesus estava sendo crucificado, foram 2 malfeitores crucificados juntamente com ele. E um deles diz para ele, mestre, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, quando estiver no teu reino. E Jesus fala para ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe,
isso é instantâneo, isso é instantâneo. O perdão de Deus para a sua vida é instantâneo, é agora, Ele quer perdoar a sua vida. Sabe, eu poderia dar muitos exemplos, mas não vai ser o caso para esta noite. Eu quero orar por você nessa noite, eu quero que você entregue a sua vida na mão de Deus nessa noite, e quero ajudar você a fazer isso, porque talvez você fale assim, pastor, eu não sei orar, mas eu quero ajudar você a orar nessa noite. Se você estiver à vontade para fazer isso, e quer mesmo que aconteça algo diferente na sua vida a partir de hoje, que aconteça uma transformação na sua vida a partir de hoje, e eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso, eu quero te convidar a orar juntamente comigo, a oração que eu fizer nessa noite. Se você estiver à vontade onde você está, feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Você vai orar assim: Senhor meu Deus, neste momento eu arrependo de todos os meus pecados, eu arrependo de todo o mal que eu já fiz, eu me arrependo de todas as coisas que eu já fiz de errado, que o Senhor tem conhecimento delas, eu me arrependo, e eu peço perdão ao Senhor de todos os meus pecados, eu peço ao Senhor que pelo sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário, o Senhor possa perdoar os meus pecados nessa noite. Pai, eu quero entregar a minha vida nessa noite ao Senhor. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida nessa noite. E que o Senhor, a partir de hoje, governe a minha vida. Que o Senhor dê direção à minha vida. E que eu possa testemunhar da grande obra que o Senhor está fazendo em mim. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu creio que Deus, nessa noite, ouviu sua oração e perdoou os seus pecados e escreveu o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Mas, antes de terminar, eu quero orar por todos nós, quero abençoar a sua casa, quero abençoar todas as pessoas onde essa mensagem está chegando, que estão cultuando conosco nessa noite, quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas nessa noite, por tudo que o Senhor faz em nós e através de nós. Ó Pai, por esse momento maravilhoso onde nós estamos cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor e ouvimos a Tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática a palavra do Senhor, para que nós possamos, Senhor, assim como Levi, Senhor, convidar pessoas a estar junto conosco, a servir junto conosco ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, quando somos criticados por seguir ao Senhor, o Senhor possa nos ajudar, assim como o Senhor ajudou os seus discípulos, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que cada um de nós, nas nossas casas, possamos ter paz e segurança nesses dias tão difíceis, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor realmente estenda a mão sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, para que a misericórdia do Senhor seja alcançada por nós, para que a graça do Senhor esteja derramada em cada coração, em nome de Jesus, Pai, e que esta noite seja uma noite maravilhosa, onde nós possamos deitar e descansar, e amanhã possamos levantar e dizer: até aqui me ajudou o Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a cada casa, abençoo cada vida nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, e abençoe você por estar aqui junto conosco, e muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.